Olá, esta questão diz o seguinte: sejam f de x igual a 4x² menos 12x mais 5 e g de x igual a x mais 2 funções reais. O menor inteiro para o qual f de g de x é menor do que zero é... Então tá, pessoal, o problema deu pra gente duas funções, as funções f e g, e está perguntando qual é o menor número inteiro para o qual o f de g de x é menor do que zero. Então tá, vamos às contas, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Olha só, deve acontecer o seguinte: o f de g de x tem que ser menor do que zero. Muito bem. Como é que a gente calcula f de 2? Vindo aqui na função f, substituindo x por 2. f de 10, substitui o x por 10. f de c cedilha, substitui o x por c cedilha, não é verdade? Como é que a gente vai calcular o f de g de x? Vindo aqui na função, no lugar de x, colocando o g de x. Devagarzinho, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes o g de x, só que ao quadrado, menos 12 vezes o g de x, mais 5, menor do que zero. Excelente. Mas quem é g de x? Olha, o g de x é x mais 2. Então a gente vai obter 4, que multiplica x mais 2 ao quadrado, menos 12, que multiplica, que g de x, novamente você coloca x mais 2, mais 5 menor do que zero. Bom, agora é conta, né? Agora é conta. Aqui eu tenho um produto notável. Qual é a regra do produto notável mesmo? É o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4x. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Fechou parênteses. Menos 12 vezes x, menos 12x. E menos 12 vezes 2, menos 24, mais 5 menor do que zero. Excelente. Um pouco mais, fazendo distributivo aqui, 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado. 4 vezes 4x, 16x. 4 vezes 4, 16. Menos 12x. Já vamos fazer essa continha aqui, ó. Menos 24 mais 5. Menos 19, menor do que zero. Um pouco mais, 4x ao quadrado. 16x menos 12x vai dar 4x, mais 4x. Depois, 16 menos 19, menos 3. Menos 3, menor do que zero. Bom, conforme você está observando, a gente obteve uma inequação do segundo grau, não é verdade? E para você resolver uma inequação do segundo grau, você deve encarar o primeiro membro como sendo uma função f e deve fazer o estudo do sinal dessa função. E para fazer o estudo do sinal de uma função, a primeira providência é determinar suas raízes, ou seja, igualar a função a zero. 4x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Equação do segundo grau completa, a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b. O b é 4, com menos da fórmula menos 4, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Depois, menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Menos 16 vezes menos 3, mais 48. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 4, 2 vezes 4, 8. Excelente. Primeira raiz, x1, vai ser menos 4 mais quanto? Olha, 16 mais 48 vai dar 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. Sobre 8. Vamos lá. Menos 4 mais 8 é o mesmo que 8 menos 4. Dá 4 sobre 8. 4 oitavos, que simplificado, 1 meio. 1 meio já é a primeira raiz. Tá? A segunda raiz vai ser o quê? Menos 4, menos 8, sobre 8, vai dar menos 12 oitavos, que simplificado por 3, menos 4 terços. Menos 4 terços. Excelente. Então,
Não, vai se perder. O que a gente está fazendo aqui mesmo? A gente está resolvendo essa inequação, que é uma inequação do segundo grau. Para você resolver uma inequação do segundo grau, você encara o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal da função. A fim de fazer o estudo do sinal da função, a primeira providência é determinar as raízes. Determinei, ó, menos 4/3 e 1/2. O que mais você deve fazer agora? Um esboço gráfico. Bom, vamos pensar no gráfico dessa função? Olha só, essa função é uma função do segundo grau, tá vendo? Portanto, o seu gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo, e vai tocar o eixo x em 2 pontos, no menos 4/3 e no 1/2. Então é algo mais ou menos assim, ó. Aqui vai estar o eixo x, a parábola tem concavidade voltada para cima, e vai tocar o eixo x em 2 pontos, né? No menos 4/3 e no 1/2, em 1/2. Agora você faz a distribuição do sinal, ó. Mais, menos, mais. Pronto. Feito o estudo do sinal, aqui está o estudo do sinal da função, não é verdade? É nesse momento que você olha para o sinal da desigualdade. O sinal da desigualdade aqui, tá vendo? Ó, menor do que zero. Menor do que zero são os negativos. Aqui, ó. Tudo bem? Então, a solução da nossa inequação, os x que satisfazem essa condição, são x no intervalo de menos 4/3 até 1/2. Mas o que eu quero, pessoal? Eu não quero todos, eu quero o menor inteiro que satisfaz essa condição. O menor inteiro que satisfaz essa condição vai ser o menos 1, porque o menos, só para clarear as ideias, o menos 4/3 é menos 1,3 aproximadamente. Depois você vai ter o menos 1, depois você vai ter o 0 e depois vai ter um meio aqui, né? Um meio que é o limite entre menos 1/3 e 1/2, você só tem esses dois inteiros aqui. O menos 1 e o 0. Eu quero o quê? O menor. O menor é o menos 1, tá bom? Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola.